aplicação tão prática e direta, seja tão difícil escolher um conceito que defina a arte. Mas muito mais do que um final, a arte é um meio. É um meio de nos expressarmos, de usarmos a nossa imaginação, de entendermos melhor o nosso mundo. Essa foi a forma que Van Gogh retratou as celebrações em Paris no dia da Bastilha, quando vários fogos de artifício coloriram os céus da cidade. O artista criou essa obra cheia de cores e movimentos de acordo com a sua visão, seus sentimentos, sua expressão. A arte também nos ajuda a criar aquilo que não existe naturalmente, usando a nossa imaginação. Nessa pintura de Jesper Essing, para o jogo de cartas Magic, é retratada uma cena que seria impossível de ser fotografada ou filmada na vida real: a invasão de uma cidade por homens montados em dragões. Através da arte, podemos compreender o mundo através de uma observação muito mais detalhada. Nesses desenhos, Terry Whitledge procurou estudar o movimento dos ursos para conseguir então criar personagens para o filme Irmão Urso da Disney. Em uma peça de teatro, em um filme, em uma série, e qual a importância de cada personagem para as histórias. Por que devemos estudar arte? Trabalhamos o conceito de patrimônio, diferenças entre patrimônio cultural, material e imaterial, e também trabalhamos o conceito de identidade cultural. Foram aulas, né, praticamente ricas, com muitas fotografias, né, até da cultura do patrimônio local, né, por exemplo, a Laúças, o Zé Pereira e assim por diante. Hoje vamos focar mais na parte artística do teatro, né, aspectos do teatro. O teatro, que é o jogo dramático, e em especial a cena, né? Qual a importância de cada personagem em um enredo. O que é um enredo? Uma história. Desde a Grécia Antiga, o teatro encanta, seduz, faz sonhar e é usado para transmitir os principais sentimentos humanos. Então, aluno, se por exemplo, no finalzinho da aula você não entender algum conceito, alguma coisa relacionada à aula, seria muito interessante você dar uma revisada na aula, né? Muito interessante mesmo, porque aí as dúvidas, muitas vezes a própria dúvida está na maneira que a gente não procura aquela informação. Poxa, tá diferente aí e tal a informação, eu não estou entendendo direito, professor, mesmo que o professor colaborador ajude, mas às vezes fica aquela dúvida ainda no ar. E, através da aula, é importante você prestar atenção. Teatro, o jogo dramático, né? O jogo dramático é uma representação lúdica da natureza dramática. A cena é a ação acontecendo no palco, espaço utilizado para a representação dramática ou encenação. Então, o que é o conceito de cena? A cena é uma ação acontecendo no palco. É igual à vida real, né? Somos os grandes atores em nosso grande palco da vida. Personagem. Qual é o conceito de personagem? Existem diversos personagens, na verdade, mas eu quis focar mais na personagem Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E a sua personagem, né, que hoje é uma grande atriz conceituada, representando a Emília quando era criança, né? Quem faz o papel do personagem numa cena deixa de ser a pessoa comum. Então, se eu estou fazendo um personagem, se eu estou encenando uma peça, então eu deixo de ser eu mesmo e passo a ser uma outra pessoa. Uma peça em um tabuleiro de quebra-cabeça, né? Um tabuleiro de xadrez. Então, eu não serei mais eu, e sim um personagem que faz parte. Pode ser um protagonista, que vamos saber lá na frente, né, qual é o conceito. Primeiro, vamos trabalhar o conceito de personalidade.
Assim, mas professor, o que quer dizer personalidade? Qual é a relação que tem personalidade com personagem, com estilo? Então, personagem é qualquer ser atuante de uma história ou obra. Normalmente é uma pessoa, mas pode ser um animal, um ser fictício, um objeto, desde que tenha características humanas, ou seja, personificado. Personagem pode ter nomes ou não, e podem ter qualquer tipo de personalidade. Então, afinal, o que é personalidade? Eu fiz o questionamento ali. Personalidade é a qualidade ou estado do existir, como pessoa. As características próprias e particulares que definem moralmente uma pessoa, ou seja, é o conjunto de qualidades que define a individualidade de uma pessoa moral. Personalidade é, por exemplo, aquilo que eu tenho que me identifica como uma pessoa ou como um personagem, né? Uma roupa, um jeito do cabelo, um jeito do olho, o jeito da cor da pele. Isso define a minha própria personalidade. Então, o conceito de personalidade é isso, vai muito do individual da pessoa. E também tem a ver também com grupos. Né? Grupos também, por exemplo, o grupo indígena tem uma característica que só eles é que fazem com que eles sejam grupos indígenas. Ou grupos africanos, ou tribos de rock, e assim por diante. Né? Existe, a personalidade vai variando de individual para o social, para o grupo também, que é uma característica dele. Por exemplo, uma roupa, um calçado, uma forma que só você tem ou que só um determinado grupo tem. Ou identidade cultural. Né? A personalidade tem a ver muito com isso, com a identidade, com o estilo, com aquilo que faz de mim ou que faz de tal pessoa. E aqui, exemplos de personalidades humanas, né? As personalidades, tipo, a primeira, todo mundo já assistiu o filme O Auto da Compadecida, né? Que tem o Chicó e o João Grilo, que são os personagens que têm as suas personalidades, enquanto que um diz que só sabe, só sei que nada sei, né? Só sei que foi assim, né? Que também tem a ver com a frase do grande Sócrates, que é que só sei que nada sei, né? Então, ele não sabe de absolutamente nada daquilo que está narrando, né? É o jeito dele. É aquele personagem meio leso, né? E o João Grilo já é mais um cabra esperto da gota, né? Que tenta de todas as maneiras usar a sua esperteza até o limite da sua inteligência. O Bill Gates, que é um dos grandes conceituados homens ricos, né? Que também agora existem vários, mas ele é uma das grandes celebridades. A banda AC/DC, que é uma banda de rock, que todos os integrantes têm a sua vestimenta de roupa, mas o guitarrista tem uma roupa especial que ele utiliza muito nos shows, que virou a identidade dele, que é uma roupa de estudante. E a banda Kiss, que é a banda no finalzinho, né, que tem o jeito deles de vestir, o jeito de ser deles. E também um fato curioso, um exemplo bem curioso na banda AC/DC, que é a da figura sendo representada pelo guitarrista que está vestido com a roupa de estudante, é que normalmente, para o senso comum, né, o vocalista que deveria ter um destaque, né? Não é uma regra universal, mas o vocalista tem que ter o destaque porque é o homem de frente de uma banda. Só que, neste caso ali, o guitarrista que está se destacando mais, né? Então, ele é um co-protagonista da banda. Vocês vão entender melhor qual é o conceito de protagonista, co-protagonista, antagonista e assim por diante. A classificação dos personagens por importância e influência na história, a força dramática de um enredo está na busca de um personagem por desejo e nos conflitos que dificultam ou impedem que ele alcance seu objetivo. Portanto, ao caracterizar o protagonista da sua história, que é o ator principal, você deve considerar a rede de relações e oposições que ele forma com outros personagens, considerando a sua importância e função na narrativa. Podemos classificar os personagens como no teatro, novela, filme ou seriado. Então, normalmente, em uma novela, em um teatro, em um filme ou seriado,
o protagonista é o personagem principal, né? O personagem central de uma história. Mas, ao longo da sua caminhada, ao longo do seu percurso, ele tem que enfrentar diversos personagens. E um deles, né, vai ter o vilão, vai ter o figurante, vai ter o co-protagonista e assim por diante. Classificação dos personagens. Aí aqui eu classifiquei em tópicos, né? Protagonista, co-protagonista, antagonista, oponente, falso protagonista, coadjuvante ou personagem secundário, figurante, fictício ou ficcional, real ficcional e ficcional ficcional. Nossa, são muitos personagens, né, diante de uma história. E ali são exemplos da franquia da Marvel, né, com alguns personagens que fazem parte. Então, protagonista é o personagem principal, é o personagem mais importante da obra, o principal, em torno da qual se desenvolve a história. Geralmente é um herói, em alguns casos pode existir mais de um. Então, eu citei ali as imagens quem é bem mais antigo, né, da minha época, vai lembrar da Malhação 2004 com o Gustavo, né, e a Letícia, que eram os personagens principais da trama. Eram aquele casalzinho, né, que sempre tinha que enfrentar as dificuldades dos opositores e tudo mais. O Super Mario, que é o personagem principal, o Gon, um personagem do Hunter vs Hunter. Quem gosta muito de animes japoneses vai se identificar com esse personagem. A Chapeuzinho Vermelho, que é a personagem principal da história, que representa o bem, né? E o Yuri, né, que faz parte do Yu-Gi-Oh, né? É bem interessante isso. Cada personagem, né, vocês podem notar, são protagonistas, né? Eu posso citar uma diversidade de protagonistas, um monte, mas esses foram alguns personagens que eu fiz questão de colocar ali. Eu botei protagonista, mas eu também coloquei ali entre aspas, né, protagonistas, porque vai sempre surgir dois, né, ou três protagonistas principais de uma história. Não é só um apenas. Então, agora, co-protagonista, né? Falamos dos protagonistas, que são os personagens principais, é o personagem principal da história, e o co-protagonista é o personagem de segunda maior importância da história. Geralmente, é a pessoa que ajuda o herói, e em alguns casos pode existir mais que um. Por vezes, é um coadjuvante que cai nas graças do público e adquire relevância, ou seja, importância equivalente a um protagonista, possuindo uma trama particular. Então, podem perceber que existem personagens que podem se destacar muito mais do que o protagonista, que é o ator principal. Ali, o Vegeta, né, representado pelo Dragon Ball, o Luigi, que é o co-protagonista, né, que ajuda o Mario, o Vegeta, que ajuda o Goku, né, contra as implementadas do mal, o Killua, né, que é um grande amigo do Gon, do Hunter vs Hunter. Ele não é o personagem principal, mas ele é um co-protagonista. E o Kiko, que se destaca bastante, né, do seriado Chaves, né? Sabemos que o personagem principal e diretor também, e que escreve a história, é o Chaves. Mas só que o Kiko, né, e também podem citar também o Seu Madruga, são os personagens que se destacam além do personagem principal. Antagonistas. O que é antagonista? O antagonista é o vilão da história. É o personagem que rivaliza com o protagonista, quase sempre lutando contra este no final da obra. Geralmente é o vilão, em alguns casos pode existir mais de um. No entanto, o antagonista não precisa ser necessariamente uma pessoa ou personificação de objeto, animal, entre outros, mas aquilo que dificulta os objetivos do protagonista. Então, ele é contra, ele é a oposição, né, contra
o bem. Ele é o mal representando, mas muitas vezes o vilão, ele não é considerado muitas vezes como vilão em algumas histórias. Às vezes são causas que ele fica lutando, brigas internas, né? O jeito dele de lidar com o mundo. Às vezes é legal a gente também entender a visão do vilão. Por que ele está com aquele caminho e não diferenciado, né? Existe a figura do lobo mau representando a figura do esqueleto, né? Que luta contra o He-Man. O lobo mau que luta contra Chapeuzinho Vermelho, o vilão Cell, que é o vilão que luta contra os guerreiros Z, né? Que é os guerreiros Z, que é o Goku, Vegeta e tudo mais. E o Coringa, que sempre luta contra os pensamentos do mocinho Batman, ou Batman. Oponente é o personagem que tem uma relação próxima com o vilão e compartilha em algum momento o mesmo desejo, que ele é geralmente amigo ou parente do antagonista principal, embora às vezes sirva e trabalhe para ele. Ou seja, tem gente que diz assim, é o capacho dele, né? O oponente é aquele tipo de personagem que trabalha para o vilão, que compartilha das mesmas ideias que o vilão. Às vezes nem compartilha a maldade dele, mas gosta das graças do vilão, né? Gosta do jeito de ser do vilão e acompanha o vilão em todas as suas investidas. Alguns exemplos, a Laurinha, né? Que ela fala, malvado, né? Aquele jeito lá da Laurinha, dos ossinhos carinhosos. A Laurinha que gosta de compartilhar as ideias do Coração Gelado, que é o grande vilão da história. O androide número 20, que é um dos grandes oponentes, né? Que compartilhou junto com o Dr. Machinjero para dominar o mundo, né? Ele não compartilhava a maldade, mas ele gostava sempre de vencer o bem usando as suas habilidades de poderes e destruir as cidades, né? A Arlequina, né, que compartilhava a maldade do Coringa, né? Ela não sabia bem o que era a maldade, gostava mais de compartilhar o sentimento com o Coringa, né? Aquele sentimento tipo, poxa, eu amo, então eu vou estar do lado dele para o que der e vier. E o Zagat, né? Que é o oponente que estava do lado do grande mestre Bison, né? Que é o malvado do Street Fighters. Então, o Zagat não era bem o vilão, e sim o oponente, aquele que trabalhava para o mestre Bison. O falso protagonista, né, que é aquele duas caras, né, que você vai morrer de pé junto, vai dizer assim, não, ele é o protagonista, ele é o protagonista principal, e ele acaba te surpreendendo no final, né, e muitas vezes até ao longo da história, ele é o bom mocinho, mas por razões erradas ele se torna um vilão. Então, o falso protagonista é um personagem que é apresentado de forma a induzir o leitor, né, a seduzir o leitor e fazer com que ele acredite que ele é o foco principal da história. Mas, na sequência, no decorrer da sequência, você vai perceber que o verdadeiro protagonista não é ele. E ele vai te surpreender com doses de surpresas. Então, ali é o Death Note, né, que é um seriado japonês. Seria legal, quem gosta muito de seriado japonês, de anime japoneses, assistir o Death Note. Vamos lá. Coadjuvante. O que é o coadjuvante? É um personagem que auxilia no desenvolvimento da história, exercendo uma função que pode ou não estar relacionado com a história principal. Serve como ponte para uma determinada história. A quantidade de sua aparição e sua importância pode variar conforme o enredo. Então, às vezes a gente diz assim, não, esse personagem não é tão importante, né? Mas ele é a ponte para as piadas prontas, ele é a ponte para a história, ele é a ponte para o desenrolar da história do ator principal, do personagem principal.
Exemplos, o professor Girafales, que para muita gente não era engraçado, mas ele preparava as piadas para os personagens Chiquinha, Chaves, Seu Madruga, né, e o Kiko. O Dedé Santana, que preparava as piadas para o Didi, né, para o Mussum e para o Zacarias. Então, ele era um tipo de personagem coadjuvante, que é aquele personagem que ajuda na história. O Sargento Pincel, que não era tão engraçado, mas preparava as piadas para o Didi. Alguns personagens, tipo o prefeito, né, dos Simpsons, né, que tinha um jeito assim, coadjuvante também. E o herói também, que é o Homem Borracha, que não era o personagem principal e nem o protagonista, mas que utilizava como personagem coadjuvante na história. Então ele dava muito, ele era parente até do próprio personagem, o Super Choque. O figurante, que é o personagem com papel ilustrativo, que não tem relação com o enredo, com a história, ou nenhum dos personagens. São usados apenas para compor um cenário. Então, se você assistir muita novela, né, ou até, principalmente em novelas e seriados, né, os figurantes só ficam balançando a cabeça, né, sim ou não. Então, exemplos ali do Chaves, exemplos ali de alguns figurantes em cenas de pobreza e também em cenários de estúdio. É interessante aqui, né, nessa parte aqui, voltando um pouco aqui o slide, só para mostrar a figura do Chaves, os personagens ali atrás, né, que às vezes a gente diz assim, poxa, esse povo não vai falar nada não, né? Interessante isso, né? Quem já se questionou no desenho, no seriado Chaves, vai identificar assim, poxa, esse povo é mudo mesmo, são alunos mudos. Então, é interessante isso, né? São os figurantes, são aqueles tipos de personagens que ficam só para enfeitar na cena, né? Apenas para compor um cenário. E, indo adiante, né? Personagem em relação à sua existência, né? Existem os personagens real ou histórico. O personagem real ou histórico é alguém que existe ou que existiu. Então, aqui exemplos, né? O Dom Pedro II foi um personagem histórico que, de fato, existiu. O Getúlio Vargas, o Renato Russo, né? Um dos vocalistas, o vocalista da banda do Legião Urbana. E o Fofão, que foi um personagem, né? Mas, infelizmente, já faleceu, um dos personagens importantes da trama. Outros exemplos de personagens, né, que é o fictício ou ficcional, o real ficcional, o ficcional ficcional, né? São três outros exemplos que são também relevantes também na história, né? Pode ser personagem representado por cachorro, né? Ou até personagens de mitologia grega, né? São utilizados muito e estão aí nesses exemplos. O teatro, que é o jogo dramático, a cena é cada uma das mudanças de ação de uma peça, destacada pela entrada e saída dos atores. Então, qual é o conceito de cena? É cada uma das mudanças de ação de uma peça. É o lugar, né, que se destaca, a entrada e saída dos atores. O teatro, né, considera-se uma nova cena a cada vez que uma personagem entra ou sai de cena. Então, a cena em si, o teatro, o palco, fazem parte do teatro. Teatro, né, também podemos considerar que uma cena é cada uma das situações ou momentos da evolução de uma história. Então, quando eu quero dizer o que significa cena em si, com poucas palavras eu posso definir que é cada uma das situações ou momentos da evolução de uma história. É onde tudo pode acontecer, né? Às vezes pode te surpreender no início, pode te surpreender no final ou no meio da história. Uma peça de teatro se divide basicamente em atos e cenas, né? Os atos são as ações dos personagens e as cenas são as partes que fazem parte, que são os acontecimentos importantes.
os atos se constituem de uma série de cenas interligadas pela linha temática. São como capítulos da peça de teatro, o intervalo entre os atos é uma quebra estratégica da história da peça. Ao fim de cada ato, geralmente as cortinas são fechadas e o espectador se refaz emocionalmente para o ato seguinte. Então, são aquelas partes, né? São os cortes. Por exemplo, no canal do YouTube, se você perceber as teatro, né, ou cenas, histórias, você normalmente vai ver cortes, cenas. São as partes editadas de um vídeo, que são praticamente os atos. Aquilo ali é chamado de atos também, ou intervalos. Em geral, o início de um novo ato é marcado por um som forte de um bastão no assoalho do palco, por trás das cortinas. Algumas vezes, entretanto, há um narrador que anuncia seu reinício. Então, no teatro vai ter aquela pessoa que vai narrar a história e aquela pessoa que simplesmente vai bater o sininho lá, mostrando que o personagem vai entrar. Ou que ele vai sair e vai entrar outro personagem. Ali é chamado também de narrativas em atos. Centrada no texto dramático, ou seja, a cena dramática ela tem uma narrativa que tem que ter o conflito e o atrito, mas que é geralmente cheia de encontros e desencontros, né? É uma cena dramática ali, por exemplo, tristezas, né? Às vezes, ai meu Deus, fulano me deixou, cicrano me deixou. Essa é uma cena dramática do teatro, né? O próprio nome já diz, né? O próprio nome já diz dramático. Cena cômica é, no teatro, o uso do humor, né? Do engraçado, do rir. De um modo geral, a cena cômica é a que provoca riso do público, né? Aí, representando ali a imagem de palhaços. Cena melodramática, como o nome já está dizendo também, é uma cena teatral dramática de caráter popular, mas só que caracterizada pelo exagero nas situações apresentadas. Surgida na Grécia Antiga, marcava o uso da música unida à ação e ao drama, né? É aquela coisa mais exagerada, enquanto que na cena dramática é aquela tristeza menos exagerada. Já na melodramática, o nome já está dizendo tudo, né? Melo vem de meloso, né? E dramática vem de drama, de algo triste. Cena trágica, né, é uma forma de texto dramático caracterizado pela seriedade e pelo sofrimento dramatizado. Então, uma representação ali, uma figura de uma mulher, né, que está praticamente morta, né, e o personagem está expressando o seu sentimento mais triste, né, aquele sentimento mais de dor, né, aquela dor mais intensa. A ópera, que é um gênero artístico teatral que consiste em um drama encenado acompanhado de música. Então, é mistura de música instrumental e canto. Geralmente, o texto é cantado e encenado. Aquela ópera, né, como o próprio nome já diz, é aquele teatro em que o personagem está. E por aí vai. É uma cena mais tipo a ópera, né, aquele jeito mais de encenar, aquele canto. Então, para finalizar, né, a aula de hoje, não poderia também ser diferente, né? Finalizo com uma frase que diz o seguinte: você é tão importante no grande palco da vida que ser ou não protagonista, que é o ator principal de sua própria história, vai depender de como você encara as coisas ao seu redor. Então, muitas vezes é uma questão de detalhes. Muitas vezes tal pensamento, tal atitude, ela é tão importante na sua vida, faz um diferencial tão grande na sua vida, que se você quer ser protagonista ou vilão da sua própria história, vai depender da sua atitude, do teu ato. Então, que isso seja algo para você refletir lá na frente. Às vezes, eu não dou importância às coisas da vida, às pequenas coisas da vida, então eu vou ficar com isso sempre
a todos os dias da minha vida. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês do 7º ano, e obrigado por tudo, e valeu! Por que devemos estudar arte? Essa pergunta já foi feita por quase todo aluno que já passou por uma aula de artes. Afinal, para que serve saber tudo isso a respeito de artistas ou estilos artísticos que já aconteceram ou estão acontecendo? É uma pergunta completamente válida. É comum pensarmos que isso não serve para nada. Tão comum, aliás, que Oscar Wilde, o autor de O Retrato de Dorian Gray e um dos escritores mais importantes do mundo, certa vez afirmou que a arte é bastante inútil. Se pensarmos de uma forma bem prática, a arte é realmente inútil. Ela não facilita as nossas vidas, como os eletrodomésticos fazem, por exemplo, nem ajuda a realizarmos a maioria dos nossos trabalhos de maneira mais produtiva, aparentemente. Talvez por não ter essa aplicação tão prática e direta, seja tão difícil escolher um conceito que defina a arte. Mas muito mais do que um final, a arte é um meio. É um meio de nos expressarmos, de usarmos a nossa imaginação, de entendermos melhor o nosso mundo. Essa foi a forma que Van Gogh retratou as celebrações em Paris no dia da Bastilha, quando vários fogos de artifício coloriram os céus da cidade. O artista criou essa obra cheia de cores e movimentos de acordo com a sua visão, seus sentimentos, sua expressão. A arte também nos ajuda a criar aquilo que não existe naturalmente, usando a nossa imaginação. Nessa pintura de Jesper Essing, para o jogo de cartas Magic, é retratada uma cena que seria impossível de ser fotografada ou filmada na vida real: a invasão de uma cidade por homens montados em dragões. Através da arte, podemos compreender o mundo através de